Glória a Deus. Meus amados, aproveitar que estamos de pé, quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Estaremos lendo os versículos 1 em diante. Pode tirar o microfone? Atos capítulo 6, versículos 1 a seguir, assim nós lemos: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Podeis assentar, meus amados. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Hoje quero antes parabenizar a linda abertura deste trabalho, os irmãos que programaram toda essa abertura, essa solenidade, uma verdadeira celebração da igreja. Não somente teve aqui a formalidade da abertura ou de uma celebração, mas tem contado também com a presença do Espírito Santo em nossa reunião. Eu sempre tenho dito que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, como sendo uma igreja pentecostal, é uma igreja que conta com a ação do Espírito Santo, com a liberdade do Espírito Santo em nossas reuniões. Eu sempre tenho dito que os cultos da Assembleia de Deus contam com a essência do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver presente, é uma reunião formal, mas quando ele está presente, é uma reunião espiritual. Quando Jesus está presente, milagres acontecem. Quando Jesus está presente, o sobrenatural acontece. Quando Jesus está presente, almas se rendem aos seus pés. Quando Jesus está presente, enfermos são curados. Quando Jesus está presente, crentes são batizados com o Espírito Santo. Quando Jesus está presente, oprimidos são libertos. Quando Jesus está presente, vidas são restauradas. Quando Jesus está presente, o fogo do Espírito Santo arde em nosso coração. Portanto, abramos os nossos corações ou continuemos com os nossos corações abertos, contando sempre com a presença do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Hoje, meus amados, se constitui certamente um momento, um dia muito importante, não somente para os nossos irmãos que foram indicados pelo ministério para serem consagrados, mas também para a igreja do Senhor. Quando há a necessidade de se consagrar obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, é porque a igreja está crescendo, é porque a igreja está aumentando, e quando a igreja cresce, obreiros são consagrados e faz necessário tê-los na liderança da igreja do Senhor. Portanto, a noite de hoje é importante para a igreja, é importante para os nossos irmãos que foram indicados para serem consagrados. Hoje, meu amado irmão, é um dia muito especial para você.
É um dia muito especial para a sua família. Entre tantos, o Senhor Jesus te encontrou. Entre muitos, Jesus te escolheu. Entre outros, Jesus te está recebendo nesta noite para servir na sua amada igreja. Você é um privilegiado, porque foi escolhido pelo Senhor para servir a igreja de Deus. Temos lido alguns versículos, e nesse texto lido encontramos inseridos cargos e funções fundamentais para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva se encontrava em franco crescimento. No dia de Pentecostes, após o apóstolo Pedro entregar uma linda mensagem, quase 3.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. Dias depois, após a cura de um coxo milagrosamente, aquele homem que era coxo de nascença, após ter sido curado sob a intervenção dos apóstolos do Senhor Jesus, e após ao discurso de Pedro, quase mais 5.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor. Então nós entendemos que a igreja estava em franco crescimento, se confirmando que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. A igreja ia crescendo a cada dia, Jesus salvando a cada dia, milagres acontecendo a cada dia, crentes sendo rebatizados com o Espírito Santo a cada dia, enfermos sendo curados a cada dia. Milagres aconteciam porque os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, os crentes estavam unidos e desfrutavam de comunhão. Os crentes estavam unidos e desfrutavam de comunhão. Quando há união na igreja, há crescimento. Quando há comunhão na igreja, há liberdade do Espírito Santo. Quando eu olho para o meu irmão e sinto alegria em vê-lo, é porque o Espírito Santo está em nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor. A presença do Espírito Santo era desejada e prioritária na igreja do Senhor. Nada era mais importante do que o Espírito Santo. Cantor não é mais importante do que o Espírito Santo. Pregador não é mais importante do que o Espírito Santo. Teólogo não é mais importante do Espírito Santo. Importantes são os inspirados pelo Espírito Santo. Não importa a posição da igreja, não importa o cargo que ocupa, o que importa é que sejamos sempre cheios do Espírito Santo. Esses são a base espiritual da igreja. A base espiritual da igreja são os crentes cheios do Espírito Santo. A base espiritual da igreja são obreiros cheios do Espírito Santo, obreiros queimados pelo fogo do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Esses são as bases espirituais da igreja. Pode ser cantor famoso ou não, pode ser pregador famoso ou não, pode ser teólogo ou não, pode ser uma irmã do círculo de oração, pode ser irmã Zóia, mas se for cheia do Espírito Santo, faz a diferença na igreja. Quando se canta cheio do Espírito Santo, a igreja é movimentada pela presença do Espírito Santo. Quando se prega na unção do Espírito Santo, a igreja se debruça na presença do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Hoje paga-se fortunas para um pregador ou cantor, nada contra, mas se paga fortunas para atrair multidões, para movimentar os nossos eventos, e não damos conta de que a presença do Espírito Santo é o que basta. A presença do Espírito Santo é que basta. Aleluia. Quem deve atrair multidões à igreja é a presença do Espírito Santo. Quem movimenta os nossos cultos é a presença do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo que nos movimenta. Quando o Espírito Santo está presente no culto, independente de quem pregou, independente de quem cantou, quando o Espírito Santo está presente, tem salvação. Quando o Espírito Santo está presente, tem libertação. Quando o Espírito Santo está presente, tem revelação, tem manifestação de dons espirituais, tem batismo, tem língua estranha, tem milagres acontecendo em nosso meio. Quando o Espírito Santo está presente, bendito é o nome do Senhor. E tem uma coisa, meus amados, o Senhor Jesus usa a quem Ele quer. Ele usa a quem Ele quer. Ele usa o grande, Ele usa o pequeno. Ele usa o doutor, Ele usa o indouto. Aleluia, Ele usa a quem Ele quer.
e tenho a certeza e a esperança que os nossos irmãos que serão consagrados hoje sejam, debaixo da unção do Espírito Santo, um canal de bênçãos para a igreja do Senhor. Vocês diáconos, vocês presbíteros, irmãos que servirão como evangelistas ou como pastores, nesta noite o Senhor Jesus os está levantando para serem canais de bênção para a igreja do Senhor. Através de vocês, Deus vai abençoar a sua igreja. Bendito é o nome do Senhor. Quando a igreja primitiva em Jerusalém estava em franco crescimento, surge o primeiro problema no meio dos crentes. Qual foi o problema que surgiu? No versículo 1 que nós lemos, qual foi o primeiro problema que surgiu? Murmuração. A igreja estava em franco crescimento e surge o primeiro problema, que é a murmuração. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Veja que essa prática da murmuração é antiga e ainda é possível que se veja em nossos dias. Basta a igreja começar a crescer, aí surgem as murmurações. Basta a igreja começar a crescer, o inimigo quer impedir o seu crescimento, colocando no seu meio a murmuração. Mas o Espírito Santo é maior, a presença de Deus é maior. A presença de Deus triunfa sobre a murmuração. A presença do Espírito Santo supera a murmuração. A reclamação era de que as viúvas dos hebreus gregos eram prejudicadas nas doações cotidianas, e a solução encontrada foi a consagração de pessoas para administrarem essa situação. Vamos conferir então os cargos e funções inseridos neste contexto. Os discípulos mencionados aqui se refere aos crentes. Quando lemos os 12, é uma referência aos apóstolos que haviam convivido com Jesus e estavam na liderança da igreja. Entre eles estava Pedro. O que poderíamos falar a respeito de sua função na igreja? Qual era a função de Pedro na igreja? Na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1, ele escreve assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro se apresenta como apóstolo. Então Pedro é apóstolo. Mas a sua carta primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 1, ele também diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Pedro se manifesta, se apresenta como presbítero. Pedro, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículos 15 a 17. No momento em que o Senhor Jesus vai encontrar os seus discípulos, aqueles que estavam querendo desistir de sua chamada, lá no mar de Tiberíades, ali Jesus vai encontrar com os seus discípulos e ter um diálogo em particular com Pedro. Eu quero registrar qual foi esse diálogo. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi designado pelo Senhor Jesus para apacentar, ou seja, ele foi designado como pastor. Então nós vemos nesse contexto a figura do presbítero, a figura do apóstolo, a figura do pastor, mas temos também a figura do diácono, pois o título desse trecho que nós lemos, o título é a instituição dos diáconos. Meus amados, nesta noite o Senhor Jesus tem uma palavra para todos aqueles que serão consagrados para o diaconato, para o presbiterato e para o ministério. O Senhor Jesus ama a sua igreja e vocês estão sendo dados para a igreja, para o seu fortalecimento, para a sua edificação, para o aperfeiçoamento da igreja do Senhor. Aleluia. Apenas para entendermos
o peso da responsabilidade de cada um, podemos afirmar: não importa o cargo ocupado na igreja, a importância é a mesma. Eu vou repetir: não importa o cargo que se ocupa na igreja, a importância do cargo é a mesma. O peso é o mesmo peso e a mesma responsabilidade. Todos servem à igreja do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos denominaram as funções da igreja como importante negócio. Foi o que nós lemos nesse trecho. Todas as funções da igreja são importantes. Cada um dará conta do seu trabalho diante do Senhor Jesus Cristo. Qualquer que desempenhe o trabalho na igreja precisa entender que aquele trabalho é importante, aquele trabalho é de responsabilidade, e nós somos escolhidos pelo Senhor para desenvolver este trabalho. Os apóstolos sugeriram que se escolhessem alguns para atender às necessidades da igreja. Para essa escolha, estabelecer alguns critérios, que eu quero meditar rapidamente com os irmãos. Quais foram esses critérios? Atos capítulo 6, versículo 3. Quais foram os critérios? Escolhei, pois, irmãos entre vós, 7 homens ou 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então vamos destacar o que continha nesses critérios. Primeiro, irmãos, crentes, aqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que são comprovadamente crentes, compromissadas com o reino. Não se oferece cargo da igreja para segurar crente, se oferece cargo da igreja para aqueles que são crentes. A Assembleia de Deus não precisa de dar cargo para segurar alguém, não. A Assembleia de Deus oferece cargos para quem é crente, para quem tem compromisso com a palavra de Deus, para quem tem compromisso com o Senhor Jesus, para quem tem compromisso com o reino. Ou seja, os discípulos disseram: vamos escolher pessoas que sejam crentes, irmãos que estão dentre vós. Eu achei interessante sobre isso, que estão entre nós, que conhecem e estão comprometidos com a nossa igreja, que conhecem a nossa doutrina, que conhecem a nossa liturgia, que conhecem, valorizam e defendem os usos e costumes da nossa Assembleia de Deus. Não precisamos trazer ninguém de fora para consagrar aqui, não. Aqui na igreja, dentre vós, tem homens escolhidos pelo Senhor, que são cheios do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos dentre vós, varões. Para aquela situação, a escolha de homens era o ideal e conveniente. Mas tem algo interessante que estamos falando, que são cheios do Espírito Santo. Para qualquer função da igreja é necessário ser cheio do Espírito Santo. Para pregar tem que ser cheio do Espírito Santo. Para reger tem que ser cheio do Espírito Santo. Nós vimos aqui o nosso amado irmão regendo, estavam cheios do Espírito Santo. A igreja cantava e glorificava o nome do Senhor. Para reger e para cantar do grupo do círculo de oração, precisa ser cheio do Espírito Santo. As mães cantaram aqui cheias do Espírito Santo. Para liderar a mocidade tem de ser cheio do Espírito Santo. Para liderar adolescentes tem de ser cheio do Espírito Santo. Para ser professor da escola bíblica dominical precisa ser cheio do Espírito Santo. Para ser diácono precisa ser cheio do Espírito Santo. Para ser presbítero precisa ser cheio do Espírito Santo. A igreja do Senhor é movida, é motivada pela presença do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Cheios de sabedoria, preparados para tomar decisões sensatas, justas, equilibradas, sem causar desconforto ou escândalo. Ou seja, eles estavam sendo escolhidos para aplacar murmurações. Foram escolhidos para aplacar murmurações. Os apóstolos identificam as funções daqueles homens para o qual foram escolhidos, que era muito importante para a igreja. Então toda e qualquer função, meu amado, que você vai ocupar, ela é importante para a igreja do Senhor. É por isso que a igreja é comparada a um corpo, e cada um faz a parte desse corpo como membro vital. O que um faz, o outro não consegue fazer. Aleluia. Meus amados, eu estou já caminhando para encerrar, porque temos aqui um número de irmãos que serão consagrados, e nós queremos respeitar o horário de todos nós. Mas eu quero chamar a atenção de cada um de vocês que vão ser consagrados hoje. Os apóstolos foram escolhidos pelo Senhor Jesus.
Eu quero transmitir essa palavra para vocês esta noite. Disse Jesus: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. É Jesus que diz a vocês esta noite: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Os apóstolos foram capacitados pelo Senhor Jesus. No dia de sua ressurreição, Jesus se apresenta aos seus discípulos e os capacita no seguinte ato: assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esta é a capacitação do Senhor Jesus aos seus escolhidos. Essa é a capacitação do Senhor Jesus aos seus apóstolos. Os apóstolos receberam o Senhor Jesus autoridade espiritual quando disse: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Esta é a autoridade que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus atribui para aqueles que forem escolhidos pelo Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Notamos assim, meus amados, a complexidade da formação do corpo ministerial da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é de qualquer maneira que essa composição é estabelecida. E para encerrar, eu quero apenas citar o que está registrado em Atos capítulo 13, versículos 1 e 3. Olha que interessante. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram, eles lhe puseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Agora, meus amados, quantos obreiros bons e de destaques havia em Antioquia? Nós citamos aqui quantos? 5 obreiros. 5: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Eram 5 obreiros de destaque. Quantos foram escolhidos e consagrados por imposição de mãos, após jejuar e orarem? Quantos? 2: Barnabé e Paulo. A Bíblia afirma que foram enviados pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Que podemos ter 50 que agradam, que servem ao Senhor, mas apenas 20 são chamados e consagrados por imposição de mãos. Nesta noite, meu amado irmão, você está recebendo uma responsabilidade da parte do Senhor. Você fará parte da composição da liderança da igreja do Senhor. E uma mensagem eu tenho para cada um de vocês que serão consagrados esta noite por imposição de mãos do ministério. Em todo o tempo sejam alvos as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Deus os abençoe. Parabéns aos candidatos, parabéns à igreja do Senhor, parabéns à direção da igreja que os escolheu para servirem como diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. É o crescimento da igreja e vocês fazem parte desse crescimento. Deus os abençoe em nome de Jesus.